Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço para salvar uma Phalaenopsis ou uma orquídea que está totalmente sem raiz. Foi aquela Dorothea que eu fiz aquela revitalização, né? Que eu cortei ela aqui, que ela tinha um monte de raiz, parecia, né? Até uma vanda de tanta raiz assim que tinha. E aí eu cortei uma parte do caule, deixei para baixo com muitas raízes, gente, mas muitas raízes. E a de cima também, com bastante raiz. O que que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, mas na época que eu fiz o corte, né, que eu fiz a revitalização, eu coloquei isso daqui, ó. Extrato de própolis. Gente, não coloquem. Eu vi uma dica ensinando para colocar, que era muito bom, que é fungicida, que é cicatrizante. É péssimo isso aqui. Pelo menos esse daqui. Porque ele acabou que mofou, ele fez mofar as raízes. E o caule, o corte, tudo, ele mofou, deu um bolo branco. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei, coloquei dentro do cachepô, como mostrei pra vocês, prendi bonitinho e botei lá. Aí, eu fui ver esses dias e olha só como que eu achei. Sem raiz nenhuma, gente. Olha só como que ficou. Essa partezinha aqui que sobrou das raízes. Gente, isso aqui tava lindo de raiz. Cada raiz saudável, verdinha, linda. Ó, apesar disso, ela ainda tá vindo. Veio essa folhinha aqui. Tá vindoessazinha daqui, ó, outrazinha, e ainda tá vindo outra. Pra você ver como ela quer viver de qualquer jeito, né? Agora, uma coisa que eu queria dar uma dica muito importante para vocês. Vocês nunca devem estrangular essa parte aqui da planta. Além desse estrangulamento que pode fazer aqui, ainda vai acumular água e que pode, né, apertar tanto que danifica as células aqui e acaba estragando também as folhas. Então, nada de colocar, prender nada aqui. Tem que ser o mais para baixo possível aqui, numa área mais morta que tiver. Eu coloquei esse pauzinho assim atravessado, primeiro para ele não ficar aqui esbarrando nas folhas, né? Para deixar bem livre essa área toda aqui ao redor da base. E também para eu prender aqui no cachepô. Aí você tem que colocar num lugar fresco, iluminado e regar todo dia. Coloquei esse sachêzinho aqui, né? Aquele que eu ensinei para vocês, de adubo, 2 mocote, manutenção 14, 14, 14. Um pouquinho de musgo nos cantinhos para ajudar o enraizamento, porque aí fica aquela umidadezinha ali e as raízes vêm com mais facilidade. A maioria das pessoas não usa o cachepô, usa o vaso, né? Ou transparente, qualquer tipo de vaso, gente, que vocês tiverem que não seja também muito grande. Sempre eu recomendo o pessoal fazer esses furos grandes ao redor do vaso. Eu fiz até com esse daqui, é só uma ideia para vocês. Ó, esquenta, eu peguei esse pedacinho de caninho que eu tinha aqui, até daqueles negocinhos de cortina que eu cortei o excesso. Aí, ó, esquentei no fogo, vim aqui, tum, abri o buraco. Fica um buraco, o tamanho bom, bem arejado, para as raízes ficarem livres. Todo mundo que tem vaso de plástico, assim, que possa furar, eu aconselho vocês a fazerem isso. É sempre melhor, é sempre mais arejado, menos risco de apodrecimento das raízes. E qualquer coisa que elas quiserem, elas podem sair livremente e fica muito legal. Você vai colocar aqui dentro alguma coisa para pesar esse vaso. Eu não tenho brita aqui comigo, então tô colocando a argila expandida, né? Também agora com esses buracões aí, você não pode colocar uma coisa muito pequena, né? Ó, argila expandida, só para pesar um pouquinho esse vaso, porque qualquer ventinho, né, se ele tiver muito leve, vai derrubar. Aí você vai colocar a sua planta. Vai colocar a sua planta aqui, eu vou tentar colocar mais ou menos, só para você, mais um exemplo. Vocês vão prender aqui, né? Vamos supor, esse pauzinho. Vou tentar prender aqui só para exemplificar. Que eu não fiz com os buraquinhos com essa intenção, né? Mas olha só, já fica bem preso, ó. Deixa eu ajeitar aqui a planta. Ó, vamos supor que ela até fique assim, meio caidinha pro lado, que é até bom, né? Pra não acumular muita água aqui. Agora, você vai ter que fazer um tratamento, se for uma planta que foi atacada por fungos, vai pegar o leite, vai diluir 100 ml para 1 litro de água, borrifa a planta toda, uma vez por semana.
Agora, se a planta tiver com problemas de fungo nas folhas, nas raízes, muito atacada, é borrifar 2 vezes na semana. Uma dica, é legal escolher um dia da semana certo para fazer a aplicação, porque para a gente não se perder. Só para de aplicar o leite, gente, quando começar a sair raiz nova e folha nova. Enquanto não aparecer nem raiz nem folha nova, vocês não parem de aplicar, tá? Porque o leite também não deixa de ser um adubo. E outra coisa muito importante é vocês colocarem um adubo enraizador. Ele, além de servir para enraizamento, também serve para floração. Eu uso para os dois. Na verdade, eu estou fazendo uma combinação com os dois, né? O osmocote e o enraizador. Porque ela está precisando das duas coisas agora. Aliás, todas as minhas plantas estão precisando das duas coisas agora, né? Porque ele vai favorecer aqui um enfolhamento, né? Aparecimento das folhas. E não esquecer a rega. Ó, aí você pode colocar aqui também um pouquinho, no fundo, um pouquinho de esfagno. Tanto ele vai prender um pouco o adubo aí que você borrifar nas folhas, como ele também vai manter uma certa umidade no decorrer do dia. Ainda mais agora que a gente tá entrando num clima mais quente, né? Que também tudo evapora rápido. Então esse esfagno aqui, ele não tá compactado, não tá nem encostando na planta. Ele vai liberar a água aqui ao redor dela e isso ela vai absorvendo aqui durante o dia. É muito legal. Você borrifando as folhas também na tarde, antes de umas 4 horas da tarde também, agora nesse período mais quente, é muito bom também, porque ela hidrata, né? E aí o enraizamento é bem mais fácil. Com a umidade, o enraizamento melhora muito. Então, vocês já sabem, hein? Molhe a planta. Eu vou molhar aqui um pouquinho para vocês terem uma noção, ó. Por baixo das folhas. Por baixo das folhas, molhe a planta toda. Molhe esfagno com adubo. Quando vocês forem borrifar nas folhas o adubo, molhe esfagno, molhe a planta toda. Dê banho mesmo, ela tem que molhar. Aí depois, se quiser, seca aqui, né, o miolinho. Mas não tem necessidade não. Fazendo isso daqui de manhã, quando chegar à tarde, o miolo já secou. Outra coisa, gente, as plantas assim de crescimento monopodial, vertical, né? Você pode prender lá embaixo, como eu mostrei aqui, bem lá naquele toquinho bem sequinho que tiver. Numa planta de bulbo, você não pode prender lá embaixo, como nessa daqui. Porque é dali que vem o broto novo. A gema, você pode esmagar fazendo isso. Então, não faça isso nunca. Sempre prenda plantas de bulbo, orquídeas de bulbo, entre as folhas e o bulbo. No finalzinho do bulbo e o começo das folhas. Naquele lugarzinho ali que afunila, aí você vai ali e prende, também não precisa esmagar não. De leve mesmo. Gente, então essa dica que eu queria dar é uma coisa muito legal, que é muito eficaz. E que, tá vendo? Olha, já tá até brotando uma raizinha nova. Daqui a um tempinho eu vou mostrar pra vocês como ela já vai estar. Só que eu vou tirar daqui, vou botar no cachepô. Isso aqui eu exemplifiquei pra vocês que não usam cachepô, né? E ajuda muito a planta a se recuperar. Ela fica de uma forma saudável, que ela não vai ter mais problema com fungo. Ajuda a reidratar as folhas e a brotar raízes e folhas novas. Não esqueçam de adubar e não esqueçam de continuar com o leite, tá? Porque é para ela se recuperar se estiver com fungos. E agora eu quero mostrar aqui como que ela tá depois de vários meses. Ela deu vários problemas depois daquilo, porque ela ficou numa área que não estava assim molhando muito bem. E acabou que as raízes novas, que essas aqui nasceram, olha essa daqui, até ficou maiorzinha, cresceu bem. Mas eu acho que também o problema que estava dando no cachepô de estar estragando, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tá meio estragadinho aqui, ó. Pode ter sido isso que ofendeu as raízes e elas não conseguiram, né, crescer direito. Também o fato de ter ficado numa área que não estava regando bem, assim, né, suficiente para as raízes crescerem. E assim, ó, sem substrato, já viu, né? Ainda mais uma planta debilitada. Ela até perdeu as folhas que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos. Ela perdeu, só tá com essa daqui. Essa daqui era a mais novinha. E aí agora veio essa e tá vendo mais duas ali, ó. Bem pequenininha, ela dá muita folha, uma atrás da outra. Mas agora eu acho que ela vai em frente, tá bem. Bastante raiz nova, pelo menos vindo de novo. Já é a
segunda camada de raízes novas aqui que estão vindo. Mas dessa vez eu acho que vai, né, gente? Pelo amor de Deus, tadinha, né? Sofreu. Agora eu vou até tirei desse cachepô, né? Que eu tô achando que ele tá prejudicando alguma coisa aqui que foi nele que tudo aconteceu, né? Pode ser que ainda tenha algum resquício, né? De alguma coisa aqui de mofo, né? Ou também de fungo. E vou colocar nesses novos que eu comprei, que eu falei com vocês, de peroba rosa. Vou plantar ela bem lá no fundo, tá vendo? Vou encostar bem lá no fundinho e aí vou tentar prender. Mas antes disso, eu quero mostrar outra coisa maravilhosa que também aconteceu, que eu também estava esperando essa oportunidade para falar com vocês. Olha só que gracinha que aconteceu! Lembra daquelas raízes dela que tava toda ruim também? Olha só, gente, que legal. Já tá até super grandinho, ó. Mas eu queria mostrar pra vocês, todo mundo junto. Olha, com bastante folhinha já, duas, né? E já com raizinha nova. Tá até mais bonito que a mãe, né? Então, tá vendo? A esperança é a última que morre. Eu não quis jogar fora aquelas raízes que já ficaram bem ruins, né? Pra vocês verem, ó. Não, até que não murchou. Murchou algumas coisas, morreram bastante. Mas tem algumas gordinhas aqui ainda, não, né? Não se acabaram. E, ó, que gracinha que tá. Ai, muito linda, né? Então, eu tô toda feliz com essa daqui, mais com essa daqui do que com a mãe ter sobrevivido, tá enraizando agora, né? Então, eu tinha que compartilhar isso com vocês. E eu vou colocar junto ali, ó, no mesmo cachepô. Procurar aqui, ó, colocar aqui dessa forma. E essa daqui, vou colocar aqui do lado, como sempre foi meu intuito. Vou plantar aqui bem no fundo, só que aí, o que que acontece? Aqui, ela não pode ficar solta desse jeito, né, pra lá e pra cá. Então, o que que eu fiz? Já que o palito, né, que eu coloquei aqui de bambu, mofou e eu não quero nada aqui que debolou, peguei aqui esse pedacinho de cano, né, que eu uso aqui na minha irrigação, até que eu usei para sustentar, né, aquela orquídea, a folha murcha. Aí aproveitei, ó, passei o arame por dentro, enrolei aqui na ponta, né, apertei com o alicate para poder ele não ficar rolando no arame e na outra também. Aí vou passar a mesma ideia do palito, né, vou passar pelo cachepô e prender a orquídea aqui. Aí, para vocês verem, eu vou tentar fazer aqui. Vamos ver, né, gente? O problema aqui é que eu não enxergo muito bem. Fico vendo pela tela da câmera e tem um negócio aqui na minha frente. Mas vou tentar aqui fazer sem machucar essas raízes novas. Acho que aqui é o melhor ponto. Que tem menos raízes e eu não quero machucar essas aqui. Aí, gente, não tem segredo, né? É você pegar, colocar um aramezinho encapado, trançar assim, para quem quer ver, né, direitinho como que eu vou fazer. Tipo, aí vai cruza, né, pro outro lado, para poder dar firmeza, né, ó. Cruza assim, aí vem aqui pela frente, aperta mesmo para poder não rolar, mas também não pode estrangular esse rizoma aqui, né? Dessa forma, ó, tá vendo? Ela fica bem mais firme, não fica rodando e eu tenho como prender aqui no cachepô, né? Porque se eu só colocar ela aqui, ela assim, com tão poucas raízes e folhas, não tem como ela ficar certinha, né? Firme. Ela vai começar a rodar. Vou fazer aqui de uma forma porque eu quero que as folhas fiquem assim, né? Em relação aqui ao cachepô. Que elas sigam um padrão. Eu vou colocar aqui no fundo. Vai ser até bom que a mangueirinha é maleável. Vou colocar aqui lá na última ripinha. Olha, gente, prendi da melhor forma possível. Tá vendo? Olha lá como ficou. Ó, e ela não ficou, ó, solta. Ela ficou presa, tá vendo? Ela ficou de uma forma bem firme. A filhotinha dela, eu vou colocar aqui nesse vão que sobrou. Olha, gente, arrumei aqui no cantinho, tá vendo? Aí as raízes dessa daqui vão crescer e essa daqui também. Eu vou colocar um pouco de musgo aqui, mas antes eu vou colocar aqui esse pedacinho de caninho, né? Que eu vou usando aqui na minha irrigação. Vai sobrando, eu guardo tudo, né? Tem que guardar, né? Na hora vai servir. Aí vou passar por aqui para poder prender esse filhotinho aqui, porque ele tá solto. Aí vou tentar prender, só um momento. Deixa eu tentar fazer aqui para vocês verem. Vou passar aqui por um buraquinho do cachepô.
para dar uma pressionada aqui nessas raízes sem precisar amarrar. Passando por aqui. Tentar passar aqui por cima, e ele é maleável, né? Não acaba que não machuca a planta. E também não mofa, né, gente? Porque, nossa, tá mofando mesmo aqui. Tem muita facilidade de mofar as coisas aqui. Olha, coloquei a mangueirinha, um pedaço desse caninho aqui de um lado ao outro. E como ele deu uma certa pressão, até ficou melhor, que segurou mais essa daqui também. E segurou aqui, ó, essas raízes mais velhas desse daqui. Então, vai acabar que ele vai crescer de uma forma legal, numa posição boa. Tá vendo, ó, as raízes lá ali, pequenininhas, as folhinhas, aí depois essas folhinhas vão se ajeitar, né? Então, acho que ele vai ficar muito bem aqui, a mãe e o filhinho, né, gente? Ai, eu tô toda boba. Eu tava louca pra mostrar pra vocês como que tava tão bonitinho. Mas eu queria mostrar assim, né, mais bonitinho mesmo, que essa daqui, tadinha, tava muito feia. Ela ainda tá até com as folhas meio enrugadas, olha. Deu uma enrugadinha. Gente, tá muito quente aqui. Vocês não têm ideia, tá quente demais, demais. Mesmo molhando 2 vezes, mas não tem jeito. Agora eu vou pegar um pouquinho de musgo pra colocar aqui pra vocês verem. Agora eu tô colocando um pouquinho de musgo, gente, mas olha só, bem fora da base da planta. Não gosto que encoste nada aqui, mas que fique só ao redor. Porque aí, isso daqui favorece, né, essa raiz aqui crescer mais rapidamente, como eu já falei pra vocês. Que elas começaram a parar de crescer só encostar no cachepô. Deixa eu mostrar só pra vocês como que ele tá. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Olha só como que ele tá. Tá mole, só em apertar com o dedo, ó, ele tá todo mole, ó. Olha aqui, ó, como que ele tá vendo? Então, isso daqui guarda muito fungo, já tá como em decomposição. Claro que muita coisa em decomposição ajuda a planta, né? Ela precisa disso. Mas aí acaba que fica ácido algumas coisas. Ele tá todo podre, ó, todo podre. Isso aqui, na verdade, não é uma madeira nobre. Olha aqui, ó, pra vocês verem, com a mão, ó. Com a mão, ó, sem esforço nenhum, tá todo molinho, molinho, tá fofo. Então, isso daí que tava prejudicando a planta e eu não tava vendo. Pra mim tava perfeito, né? Olha só a qualidade. Parece que tá ótimo, né? Mas tá apodrecendo mesmo. Justamente aqui onde as raízes encostaram e que tá estragando, né? É que elas morreram, que elas pararam de crescer. Então, quando você vir que a raiz parou ali e não desenvolveu, é porque aquilo dali tá com alguma acidez, alguma coisa que não tá favorecendo o crescimento. Aí é bom mesmo a gente tirar, trocar logo, porque não vai melhorar, não adianta. Aqui que eu fiz, resolvi tirar, eu tirei desse cachepô, deixei ela sem nada, só lá em pé mesmo. Prendi lá de um jeito no orquidário, né, nas tábuas. E agora sim, que eu tô plantando aqui, ó, nesse cachepô novo. Vamos ver agora, daqui a um tempinho eu mostro pra vocês como ela vai estar. A mãe e a filhinha, a filhotinha. Agora aqui no cantinho eu vou colocar o sachêzinho de osmocote, já vai regar, vai ficar aqui alguma coisa. Entre os dois aqui, ó. Então, feito isso, já tá adubado e replantado, né? Olha, gente, vamos ver daqui a um tempo, né? Um beijo, gente, tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!